Hoje o dia foi bastante agitado na comunidade de One Piece e isso tem um motivo bem específico. A dublagem meio que decepcionou um pouco os fãs, não pelas vozes, mas sim porque ela não saiu, né? A gente não está tendo novos episódios de One Piece na Netflix e isso pode ter alguns motivos ou não. Eu vou citar aqui também outras notícias, assim como spoilers do novo capítulo de One Piece, sim. Mas eu vou deixar essa parte para o final, para quem não quiser ver, não ter o medo de tomar um spoiler. Lembrando que se você quiser me apoiar muito nesse momento, é só você deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever nesse canal, comentar também qualquer coisa que você quiser aí embaixo, sempre com respeito. Falando um pouco mais sobre a dublagem, a gente teve um atraso aí aparentemente, mas na verdade nunca foi confirmada exatamente a data, né? A gente teve alguns dubladores falando sobre, mas nenhuma data confirmada pela própria Netflix. Muitos esperavam que seria hoje, no início de março, porém não aconteceu, né? A gente vê aí que estamos sem episódios novos e a gente, como fãs assíduos de One Piece, a gente quer novos episódios. A gente quer ver novas vozes, né? E aparentemente aí rolou alguns probleminhas com a dublagem pela própria parte da Netflix, porque como a data já está muito próxima, é bem provável que todas as questões da dublagem em si já estão feitas, né? Provavelmente os episódios já estão gravados, tudo certinho. Só foi provavelmente um erro da Netflix não ter soltado hoje, né? Porque era bastante esperado o que seria hoje. A gente não teve nenhuma notícia sobre, mas a gente vai ficar aí no aguardo para saber se vamos ter a dublagem, né, nesse mês ainda de março ou não. Continuando com as notícias, a gente tem algumas imagens aí da live action de One Piece. Eu vou deixá-las aparecendo aí na tela. Se eu não esquecer, eu não vou esquecer. Algumas imagens sobre os uniformes, sobre os marinheiros, né? Sobre a Fuchsia Village. Então, né, a gente está tendo um pouquinho mais de informação sobre o que vai ser, né, a live action, mas ainda nada muito concreto. Parece estar bem no começo. Então vamos aguardar aí para novas informações também. E a gente tem aí algumas outras duas notícias para dar, uma bem legal. Eu já vou falar sobre ela. Primeiro, a Funimation e a Crunchyroll se unem num único serviço de streaming. Isso não afeta bastante a gente aqui, mas por ser dois serviços que são um pouquinho complicados de se usarem, algumas pessoas não gostam, os dois estão se juntando em um e vão trazer mais catálogo, né? Mais opções, então, e provavelmente também mais qualidade, assim eu espero. Então, quem não assinou a Crunchyroll, agora é a hora, né, gente? Citando aqui, acabei de ver que tem uma notícia no Twitter sobre, né? Uma pessoa questionando a dona Netflix sobre onde está One Piece e a resposta foi essa aqui. Gente, eu sei que vocês querem muito e tô trazendo em breve. A data que vocês viram no meu site entrou por um erro. Me desculpem. Assim que eu souber quando chega, eu aviso aqui, né? Então, infelizmente, aí eles... Eu não sei nem dizer o que aconteceu. Mas... a cobrança é boa, né? As pessoas, a Netflix provavelmente sabe disso e as pessoas que, né, são maiores lá dentro estão vendo que o Brasil se importa com One Piece. E isso é de fato importante para a nossa comunidade, não só de One Piece, mas de como todos os animes. A gente passou por um período aí muito escasso de animes dublados aqui no Brasil. A gente antigamente tinha Hunter x Hunter, Dragon Ball, Naruto, Yu Yu Hakusho e diversos outros animes. E agora a gente passou por um período que não tinha muita coisa dublada. Os principais shounen não estavam sendo dublados. E quando estavam sendo dublados não tinham tanta relevância assim. E agora com One Piece sendo dublado, Naruto Shippuden também... né, o próprio Boruto, apesar de eu não ser tão fã assim, a gente tá vendo que os animes no Brasil estão ressurgindo, muitos fãs novos de One Piece apareceram, e isso é positivo para a comunidade como um todo. A Netflix provavelmente sabe disso, e é importante então a gente, quando sair a dublagem, assistir, né, dar essa força pros dubladores e pra própria Netflix saber que a gente tá assistindo One Piece e que a gente quer mais. Quanto mais rápido a gente fizer isso, mais rápido novos episódios, novas sagas vão chegar, assim como novos filmes. Falando sobre novos filmes, a próxima notícia também é sobre filme, mas é um pouquinho diferente da Netflix. Foi confirmado pela HBO Max, na verdade pelo Glauco, com toda a equipe de dublagem junta também, então provavelmente não teremos troca de dubladores nisso que eu vou falar agora. A HBO Max
vai trazer 2 filmes de One Piece dublados. Sim, é bom se cuidar, dona Netflix, que a HBO tá vindo. O filme Gold e o filme Stampede de One Piece vão vir dublados, e a gente sabe que eles são os mais atuais, né? São os 2 últimos filmes que saíram. A distribuidora deles é a Diamond Films, que já trouxe alguns filmes de animes, e eles vão vir com dublagem, né, no caso, e com legenda. Então, mais alguma coisa aí pra gente assistir. E isso, né, é muito bom, porque se realmente a dublagem da Netflix continuar até o final e eles repetirem as pessoas que vão fazer a dublagem dos 2 filmes, a gente vai ter aí uma quantidade de personagem, de voz de personagem sendo revelada muito grande. Dando apenas alguns personagens aqui que vão estar no filme, né? A gente tem Law, Kid, a Bonnie, a Perona, o Fujitora, a gente tem o Mihawk, a gente tem o Garp, a Boa Hancock, a do Mihawk já saiu, mas vocês entendem aí, né? A do Sabo, né? Então a gente vai ter muitas outras vozes aparecendo aí nesses filmes, e eles estão confirmados para março. Então aí, querendo ou não, a gente tem muita coisa de One Piece só nesse mês aí para aproveitar, né? A fusão da Crunchyroll com a Funimation não impacta muito nisso, mas as outras coisas são interessantes pra gente ficar de olho aí, que a qualquer momento elas podem lançar, né? Sem datas, infelizmente, fiquem aí passando ansiedade o mês inteiro, né? A gente fica querendo saber onde é que tá o capítulo, o episódio, mas não tem, né? Falando sobre capítulo, semana que vem também teremos capítulo de One Piece. Então agora eu vou citar sobre o 1042 de One Piece. Então, para aqueles que são do anime, sentam-se livre para saírem do vídeo, eu vou entender completamente. E para aqueles que também não querem receber spoiler, que vem o capítulo na hora, também podem sair, porque, olha, vem coisa aí, né? Então vamos começar, né? Primeiro, o 1042, ele tem uma questão engraçada. No capítulo 942, tivemos a morte de Yasui. Por que isso, né? Aconteceu todas as questões. E por que eu tô falando isso? Porque o 42, ele tem alguns significados em japonês que podem acabar significando morte. Então, a gente estaria próximo a um capítulo que pode referenciar a morte de alguém ou alguma coisa. Isso não é um spoiler, é só algo que eu vi alguém citando e eu trouxe aqui porque realmente faz bastante sentido com os spoilers sem contexto que saíram aqui. Primeiro nós temos um gif de alguém berrando Nani, né? O que tá acontecendo ali, né? E estando até tipo um pouco nervoso. Um segundo spoiler, a gente vê sendo citado a hora de dizer adeus. No terceiro, uma cara de confusão. No quarto, 3 carinhas de caveira e 2 de uma carinha meio bolada com os olhinhos pro lado, né? Então vemos aqui mais uma, né, coisa sobre caveira, morte. E o quinto foi simplesmente a própria morte, sim, aquela lá do Zoro. Não exatamente ela, mas uma figura da morte com uma caveira, né? Tô mexendo no celular, então assim, alguma coisa tá acontecendo. E o último, provavelmente antes de sair realmente os spoilers verdadeiros, é 970. Sim, 970, eu acredito que seja o capítulo, né? Porque a maioria das pessoas vê One Piece pelos capítulos, né? Pelo mangá. Então, o que será que realmente aconteceu? O 970, né, é Oden versus Kaido. O capítulo em que a gente tem aí a caminhada, né? A resposta da caminhada dos bainhas e de Oden para a luta contra Kaido. Kaido cita que não queria trazer, né, a luta para o seu castelo, né, falando sobre Onigashima, e que Oden não esperava uma batalha por números, ou seja, Kaido sabia que ele iria estar lá. Kaido fala como iria provavelmente ser derrotado por Oden, né, na época lá daquela promessa dele. Então ele parte aí para a luta contra Oden. O que a gente vê basicamente é diversas trocas de golpes, Oden correndo para Kaido, batendo em um monte de random. E a parte mais importante é que a gente vê a cicatriz de Kaido sendo formada, com o corte do Nitoryu Oden, enquanto ele é avassaladoramente enganado por aquele que tinha a fruta do Bon Clay
né, que era da família do Kurozumi, e a gente vê que o Momonosuke era de mentira, e o Kaido, ele acerta a cabeça diretamente do Oden, nocauteando ele, basicamente, deixando ele bem cansado, até ele ser acertado de novo. A gente vê os outros guerreiros, os outros bainhas sendo derrotados, então a gente vê todos os bainhas sendo, né, julgados a serem fervidos à morte. A questão aqui pra mim é que o It's Time to Say Goodbye e a cara, né, meio zonza do personagem que vem aqui podem significar, na verdade, a confusão de um personagem entrando na insanidade, né, ao ficar, tipo, ver algo que, tipo, realmente deixou ele em êxtase. A gente vê que o Luffy, por exemplo, ele falou que ia usar o Gear 4, bater nele até a energia dele acabar. Então, será que por algum motivo a energia dele acabou? A morte de alguém vai acontecer, e aí, né, nisso vai acontecer alguma coisa? Será que a CP0 realmente vai entrar na luta? Vai matar alguém? Então, assim, diversas opções. Eu tô muito ansioso por esse capítulo. Eu acho que esse final de ano tá recompensando muita coisa. Muitas pessoas esperavam por uma guerra mais ativa, com menos enrolação. Eu basicamente tô adorando o ano inteiro, apesar dos seus erros. E eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham que realmente vai acontecer no capítulo 1042 de One Piece. E eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, me ajuda muito. Se inscrever nesse canal, porque também me ajuda muito. Comentar aqui, porque me deixa sabendo o que você quer assistir, ou não sei, qualquer outra coisa. E é isso. Valeu, falou, eu fui.